Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Carol Braga e esse é mais um vídeo para o canal Chega Mais. Então, para quem não viu os meus dois últimos vídeos falando sobre isso, tá? Para você que chegou aqui, né, nesse vídeo aqui, então vamos lá, fazer um resumo rápido. Eu tomo Secalme faz 5 meses aproximadamente, né? E eu li na bula que não pode tomar continuadamente por mais de 3 meses. Então eu decidi por conta própria dar uma pausa de 1 mês. Então hoje eu tô vindo aqui, né, depois de 1 mês aí fazendo pausa do remédio, falar pra vocês como foi essa pausa. Bom pessoal, eu iniciei minha pausa dia 11/2, né? E aí, quando chegou mais ou menos no 5º dia, parecia que nada tinha acontecido até então. No 5º dia de pausa, eu já comecei a perceber uma dificuldade para dormir. Eu não dormia tão rápido quanto antes. Aí eu falei, pode ser, né, que seja, né, um dia não é igual ao outro, então pode ser isso. Vai ver, eu tomei mais café, tal. Associei a qualquer outro tipo de coisa, menos a parada do remédio. Tá bom. Aí no 6º dia de pausa, a mesma coisa. E eu percebia que quanto mais agitados eram os meus dias, mais dificuldade eu tinha para dormir, que deveria ser diferente, né? Porque quanto mais cansada eu ficava, né, mais fácil eu dormiria. Porém, não aconteceu dessa forma. Então, nesse 1 mês, né, do dia 11/2 a 11/3, eu reparei isso, que quanto mais intensos eram os meus dias, menos o meu cérebro desligava quando eu precisava, né, que ele desligasse, no caso, quando eu ia dormir. Então eu percebi isso. Outra coisa também que eu notei é que se eu tivesse algum compromisso, alguma questão de trabalho para o dia seguinte, era eu deitar, parecia que, sabe, tava tudo trabalhando ainda e nada de conseguir nem dormir, nem descansar. A ansiedade quanto ao dia seguinte, sabe, assim, mexia muito comigo. Inclusive, até um dia eu até comentei com o meu chefe, eu sonhei que eu estava no trabalho, quando eu consegui dormir, enfim, sonhei com o trabalho, né, e ainda acordei umas 2 horas antes, mais ou menos, do horário de trabalhar, achando que eu estava atrasada. Então eu percebi que após o 7º, 8º dia, começou a voltar, né, os sintomas comuns de quando eu não tomava ele e também anteriormente falando, né, não tomava fluoxetina. Então, aí eu comecei a perceber que após o 15º dia, os pensamentos aleatórios, incômodos, sentimentos ruins, às vezes, começaram a voltar. Então, eu trabalho com atendimento ao público, não sei se eu cheguei a falar para vocês isso, porém, então você vai vendo que, assim, determinadas situações, lidar com pessoas já não é uma coisa muito fácil, né? Então, você vai vendo que, assim, tem situações que, no normal, sem ser uma situação de crise, de estresse, de ansiedade e tal, você, né, releva tranquilamente situações. Tem outras que você fica, né, naquele 1, 2, 3 mentalmente, né? Então eu percebi também a partir do 15º dia, uma dificuldade de relevar coisas mais tranquilas, que normalmente, ou sob efeito do remédio, eu sou tranquila, e também pensamentos aleatórios, incômodos, né? Porque, assim, quem tem ansiedade sabe, a ansiedade nada mais é do que a mente liberando, né, assim, alta dose de adrenalina para situações que você não precisa fugir e muito menos enfrentar. Então, tipo assim, só que o corpo entende que você está sob uma situação de perigo. Então, a mente libera aquela adrenalina e você se sente naquela descarga, né? É uma tensão contínua. Então, são situações que não requer, né, que você fuja, muito menos que você enfrente, mas você fica ali sempre em estado de alerta. Isso é horrível. Então eu comecei a sentir isso aproximadamente 15 dias sem tomar o remédio. E eu já tava assim, né, poxa, eu acho que eu vou tomar. Não, eu acho que o meu corpo já entendeu que eu parei, eu vou voltar a tomar.
Mas eu queria cumprir os 30 dias de pausa, então eu cumpri 30 dias de pausa. Então era aquilo, em dias muito assim corridos, né? Correria do dia a dia mesmo. Você vai trabalhar, pega um filho na escola, faz uma coisa. Então eu percebi que quanto mais cheio era o meu dia, mais agitada eu ficava de fato, assim. Então parecia que nada conseguia me derrubar, sabe? Então o que eu fiz? Como eu sabia que eu tava sem o remédio, então eu procurei não tomar café após as 18 horas. Né? Então eu falei, não, eu não vou fazer isso porque o café ele vai me deixar em estado de alerta, vou ficar mais, né, com mais dificuldade para dormir. Então eu passei a não tomar, né? Eu sou amante de café, quem me conhece sabe disso. Eu amo um café com leite, então se deixar eu tomo o dia todo. Mas eu dei uma cortada depois das 18 horas para não ficar tão ligada. Procurei, umas 2 horas antes de dormir, não mexer no celular. Porque você vai vendo uma coisa, você vai vendo outra, você vai vendo uma coisa, você vai vendo outra. Então, quando eu tava perto de dormir, eu já, né, deixava o celular, ia fazer alguma outra atividade, alguma outra coisa que não ficasse me deixando mais assim, de ver uma notícia, ver outra, tal, pra eu tentar desligar mesmo, desligar minha mente. Foi ótimo, deu um bom resultado, assim, principalmente por eu estar sem remédio, então eu não queria coisas que me deixassem ligadas perto da hora de dormir, ainda mais porque eu tenho uma rotina de horários regrados e eu preciso encaixar literalmente um horário no outro para eu dar conta de tudo que eu tenho para fazer. Então eu procurei fazer isso, não tomar café, não ficar com o celular perto da hora de dormir, sabe? E no dia seguinte, o que eu procurei fazer também para não me gerar aquela ansiedade, como eu falei para vocês, eu encaixo um horário no outro, de coisas que eu preciso fazer. Então, eu não tenho muita folga, né, dentro de uma coisa que eu marco para outra. Então, o que eu procurei fazer? Não postergar coisas. Então, assim, eu coloco o celular para despertar, aí às vezes eu falo, poxa, mas eu tô muito cansada. Então se eu coloquei 6h30, eu falo, eu acho que eu consigo dormir até... É lógico que esses minutos, esses poucos minutos que a gente coloca e tenta enganar o nosso cérebro, não faz diferença alguma, né, naquilo que a gente tem para fazer. Pra você dormir mais 15 minutos ou dormir mais... Né, acredito que a partir de meia hora já resolveu alguma coisa, mas se você for dormir 10, 15 minutos, não vai adiantar nada, né? Então eu parei de enganar a mim e o meu cérebro. Então se eu coloco, não, o que eu tenho para fazer, eu acordando 7 horas eu consigo. Então beleza, deu 7 horas, eu levanto, acabou. Agora se eu falo, não, vai ficar um pouquinho mais apertado, eu preciso levantar 6h30, então eu coloco 6h30, 6h30 eu levanto. Já para não ficar, sabe, para não ficar assim, eu dormi mais 15 minutos porque eu estava muito cansada, daí quando eu levantei, juntou isso para me fazer, isso me gera uma ansiedade durante o dia todo se eu acordar nessa pilha já, independente de remédio. Então eu fico assim, aí se aquilo que, tipo assim, cavalou um horário no outro, aí eu não consigo processar aquela perda de tempo que eu não consegui fazer determinado compromisso ou cumprir determinada coisa da minha agenda. Então, eu sou assim. Então, gente, como vocês sabem, eu sou cristã, né? Mas isso independe, né, da religião, lógico, né, o que nós estamos falando. E nessas situações também, lógico que eu me apeguei à fé, né? Eu fui orar, que é uma forma de você também, né, entregar a Deus a sua ansiedade, entregar o seu amanhã, né, para o Senhor. Então eu também consegui paz e descanso da minha ansiedade, né, também orando, meditando na palavra, e para mim resolveu muita coisa. Nesses 30 dias passados aí, dia 12/3, eu voltei a tomar o Se Acalme, e assim, eu queria mesmo deixar, né, que nem hoje, o dia que eu tô gravando, dia 27, né, tô gravando dia 27/3, e eu queria dar esse momento aí, desses 15 dias, para dizer como o meu corpo se readequou, né, e tal. Então, assim, como do início, né, que eu tomei, eu já vi, assim,
né, a partir do segundo dia já me senti mais calma, mais tranquila, dormindo melhor. Ele voltou, né, com força total a fazer, né, essa diferença também. Eu me sinto mais calma, me sinto mais bem-humorada, assim, mais tranquila para relevar situações assim adversas, né? E eu continuo em love com ele. Continuo em love com ele, tá, gente? Mas de agora em diante eu vou continuar fazendo isso. Infelizmente, né, é uma situação assim meio chatinha ficar sem tomá-lo e tal, mas pra, né, não deixar o meu corpo viciado, né, nele, quando eu achar que tem a necessidade, sim, eu vou fazer essa pausa de um mês aí. Eu decidi assim, eu vou ficar fazendo essas pausas trimestrais para que não entre na situação do fluoxetina que eu já cheguei a mencionar nos outros vídeos, né? Porque o uso continuado, né, do fluoxetina, ele acabou que tipo, no meu corpo não fazia mais nenhum efeito, no meu organismo, assim, eu pelo menos não percebia. Eu só tomava o remédio, mas não... E como eu não queria aumentar doses e voltar, né, passar no médico pra, tipo assim, mudar o remédio, de repente o próximo remédio não me faria bem, né, então não queria tomar remédios mais fortes, eu preferi, né, ir para um fitoterápico e tô super realizada com o Ciacalme 600mg, que é o que eu tomo. Não sei se eu mencionei nesse vídeo. Eu iniciei tomando 260mg e hoje eu tomo os 600mg e estou amando, tá? Então, para você que me pediu esse vídeo, pediu aí, ô Carol, né? Quero saber como que foi a pausa. A pausa foi assim, tá bom? E voltei a tomar, graças a Deus tudo voltou à sua normalidade, estou super bem. E para todos que estão assistindo esse vídeo, desejo também melhoras para todos vocês, né? Tem bastante gente ainda comentando o primeiro vídeo. Gente, essa questão de ansiedade, né, não é fácil, é difícil você lidar com isso, né? Mas eu creio em melhoras aí para todos nós, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha com os seus amigos, tá bom? Vou gostar muito de ver o comentário, se você quiser comentar, quiser compartilhar a sua experiência com a gente, eu vou gostar muito, tá bom? Eu vou dar coraçãozinho para quem comentar. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.